se alguém aqui votou, mas essa é a verdade. Essa é a realidade. Não tem outro A, mais B, mais, não tem mais nem menos. Não tem, irmão. Não seremos perdoados. Apostasia. Se não somos capazes de perdoar uma pessoa aqui na terra, será que poderíamos conviver com ela no céu? Porque se perdoares aos homens nas suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste os perdoará. Entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É isso. Já falei. Não adianta, não vai orar. Deus não vai te ouvir. Jeremias conversando com Deus, Deus falou: Jeremias, não ore para esse povo. Você não está vendo o que eles estão fazendo? Não ore, Jeremias, eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir, Jeremias. Eles estão se drogando, se prostituindo, adorando outro Deus, fazendo coisas erradas nas igrejas. Não ore, não ore. É isso, irmão. É isso. Ou seja, quando sonegamos o perdão, colocamos-nos na situação de não sermos perdoados por Deus. Isso compromete a própria salvação da pessoa. Biblicamente, nossa salvação está condicionada a alguns fatores. E o perdão é um dos mais importantes. Respondendo a nossa pergunta anterior, se você não pode conviver com uma pessoa na terra, muito menos no céu. Falta de perdão. Esse é o outro aspecto importante em relação à nossa responsabilidade espiritual de perdoar. No reino de Deus, sonegar perdão é imperdoável. Vamos analisar uma das consequências definitivas da falta de perdão. Porque a falta de perdão, irmão, pode trazer para a sua vida tanta coisa errada e tanta coisa que você não pode conseguir, que Deus não vai te dar. A falta de... Olha como isso é forte. Quando você não perdoa, você pode ter uma vida desgraçada, sem a graça de Deus. Daí você não consegue nada, você não consegue conviver, viver bem nesta terra. Então, como nós falamos no início do seminário, nós estamos aqui para falar de vida em abundância, vida plena, não de salvação. Salvação é outra coisa. É o que nós falamos, você vai ter que mudar 24 horas seus atos como era o mundão antigo. Vocês vão ter que mudar. E isso vai chegar um dia no final com a salvação. Mas converter é outra coisa. Então, não adianta, você precisa pedir perdão, porque senão nada na sua vida vai ser concretizado. Envenenamento, mágoa. A falta de perdão produz uma ferida. Essa ferida, quando alimentada, produz amargura. O perdão, a falta de perdão, é um alimento negativo para o espírito, para a sua alma. A falta de perdão é um alimento negativo. Então, se você alimentar, o que você está alimentando? É a tua carne ou o teu espírito? De momento você está alimentando tua carne, em outros momentos, na amargura, você está alimentando o espírito. Relacionamento aprisionado. O perdão é um princípio decisivo que determina uma condição de liberdade ou aprisionamento espiritual. Quanto mais nos amarguramos contra uma pessoa, mais nos unimos igualmente a ela. Ou seja, a amargura não nos separa da pessoa, aproxima-se maligamente mais e mais. Então você, se não perdoar, você se aprisiona com essa pessoa, te abraça com ela. Você está dando veneno para ela, mas quem está tomando veneno é você. Quem está tomando veneno é você. É você que está morrendo dentro de você. Eu, porém,
vos digo, e não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Educação financeira, aqui tem o espírito de Mamon, porque a educação financeira é simples. Você tem 10 cartões, 10 cartões, cada um tem 20 mil reais, mas você ganha 5 mil por mês, e você quer gastar os 10 cartões. O que está acontecendo, irmão? Você não tem dinheiro. Como é que você tem 10 cartões, cada um tem 20 mil, e você vai gastar todos? Você ganha 5 mil por mês. Falta alguma coisa aí, tá? É errado. O espírito de Mamon está dentro de você. O espírito de Mamon está dentro de você. Também, cirurgias. Dr. Fritz, quando entra numa pessoa, a pessoa quer fazer várias cirurgias, várias, e gasta muito dinheiro. Gasta muito dinheiro. Isso envolve muita coisa, derramamento de sangue, e o dinheiro que você está gastando, você tem um demônio dentro de você. Então a educação financeira é simples. Todo ser humano tem que guardar 30% do salário todo mês. 30%. Infelizmente não tem, ninguém guarda. 90% não guarda. Não consegue guardar. Não consegue. Então nós precisamos dessa educação. Uma reeducação financeira. Insuficiência econômica contínua, principalmente quando as entradas parecem ser suficientes. Você já viu aquelas pessoas que ganham um salário mínimo, não deve nada para ninguém, a casa toda bonitinha, então, e o outro que ganha 10 mil, a casa toda bagunçada, a vida financeira toda estragada. Irmão, teve um tempo que eu comecei a estudar sobre isso, viu? Na minha vida, obrigado. Na minha vida, eu comecei a estudar, porque eu estou vendo plano de saúde há 32 anos e ganho bem para uma pessoa, entendeu? Mas não sobrava nada. E eu via que alguma coisa estava errada. É isso que a gente precisa de discernimento. Não dava para pagar as coisas, cartão de crédito, não dava. Você começa a ver isso. E um tempo atrás, eu não tinha nem cartão, hein? Nem cartão eu tinha. Um tempo atrás, recente, viu? E vivia bem. Vivia bem, maravilhosamente bem. Então é isso que a gente precisa fazer, uma autoanálise na nossa vida. Entender, buscar todo mês, meu Deus, como é que foi esse mês? Como é que eu estou? Eu gasto, mas não, eu pago as coisas, não sobra nada, eu gasto sem poder gastar, eu compro para mostrar para ninguém, eu vou no shopping e compro as coisas para mostrar para ninguém. Por que eu compro? O que é isso? Que gastança é essa que eu tenho na minha vida? Então, a gente precisa analisar isso. A gente precisa analisar isso. Essa van, quando eu comprei, eu precisei fazer um monte de coisa nela. Um monte. Até hoje eu tenho que fazer. Essa semana eu gastei 2 mil reais nela. Mas tem que gastar, porque é manutenção. Eu ando, viajo, e é um motorhome. Até um irmão falou: você gasta mais no carro do que com você? Não, eu gasto porque eu tenho que gastar. Parece que eu vou deixar igual gente. Se você está doente e não consegue que você está doente, se deixar, vai ficar pior lá na frente. A mesma coisa do carro. Se você não consertar logo, vai ficar pior. E eu viajo direto, como é que eu não vou consertar? Então nós precisamos ter discernimento e sabedoria, né? Por isso aí, irmão. Amém? A essência do conceito da maldição é o castigo. O verbo castigar vem do latim, significa no literal purificado pelo sofrimento. Uma vez eu cheguei no curso de homem ao máximo e falei que o mal vinha de Deus. O mal vinha de Deus. O irmão, que isso, rapaz? O mal vem de Deus.
O mal vem de Deus. Deus colocou o mal para nos confrontar e nos ter, a gente ter o que quer. Você quer para cá ou para cá? Você vai decidir. Se você ficar no meio do muro é pior. Você tem que decidir. O mal vem de Deus. E está aqui. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45. Então, o mal que Deus está falando aqui é exatamente isso, que ele deixou o livre-arbítrio, irmão. Se não existisse o mal, como é que seria? Então é isso que a gente precisa entender. Que a gente tem o livre-arbítrio, ou mal, ou bem. Onde você quer ir? Onde você quer ir? Esse tipo de mal é criado por Deus em virtude de um outro mal praticado pelo homem com o intuito de corrigir a situação. Isso é bem exemplificado na morte da carne, 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 18, 22. Os mais iníquos reis de Israel já teve. Portanto, originalmente Deus não criou o mal, mas apenas a possibilidade de se conhecer o mal. Você precisava conhecer o mal e o bem para decidir o que você quer da sua vida. A essência da maldição reside na desconexão geracional. Considerando a ênfase de desenvolvimento da ação demoníaca, John Dalton, em seu livro Reconciliação, Curando as Feridas das Nações, faz uma descrição que cabe muito bem aqui. Em Deuteronômio 28, nós sabemos que tem o nome lista de maldições que viriam como consequência da desobediência. Também, Deuteronômio 28 não é uma advertência sobre alguma fraqueza do caráter de Deus. No texto de Malaquias 4, isso fica bem claro. Essa informação bíblica é essencial quando os pais não se convertem aos filhos e os filhos aos pais. Quando a injustiça, abandono, imoralidade, abuso, etc., dos pais é correspondente com a rebelião e desonra dos filhos. Ou seja, essa desconexão entre as gerações, a maldição se instala por meio de infortúnios e de perseguições espirituais, possibilitando que o insucesso dos pais se repita na rebelião, na realidade dos filhos. Então, os pais podem ter sucessos e se repetir na realidade dos filhos. Vamos dizer, quando Malaquias fala que os filhos se convertem aos pais, os pais aos filhos, imediatamente, para que não haja nada disso, irmão. Arrependimento não é a convicção de pecado, viu, meu irmão? Eu tenho convicção que você está pecando. A convicção de pecado faz parte do processo de arrependimento. Então, olha só, quando Edir Macedo chegou na TV, vou falar o nome dele. Quando Edir Macedo chegou na TV esses dias e falou que é a favor do aborto, e ele disse: se eu estiver pecando, eu vou ser castigado. Ele teve a convicção do pecado, ele não se arrependeu. Ele está convicto que não é pecado, só que ele vai ter a convicção quando Deus castigar ele, que ele é a favor do aborto, um homem cristão. Então, a convicção não significa que você está pedindo perdão, se arrependendo. A convicção do pecado faz parte do processo de arrependimento, mas não é o arrependimento. O arrependimento também não é a confissão. A confissão é apenas outro processo, outro passo extremamente importante na direção do arrependimento. Não se iluda apenas com esses 2 primeiros passos. Arrependimento se confuma na decisão de mudar.
Quando você pede perdão, você precisa mudar. Porque você precisa mudar porque você se arrependeu de verdade. Se você não mudar, você não pediu perdão, não valeu de nada. Você não se arrependeu. Vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Então você precisa entender, você precisa se arrepender do fundo da alma, do espírito. Você precisa limpar o seu coração. Você precisa limpar a sua mente. Tudo isso que você fez com essa pessoa, não pediu perdão. Tudo isso que você faz durante o dia, durante as madrugadas, durante a noite, com o teu filho, com o teu esposo, com o teu marido, não pediu, não se arrependeu. O arrependimento, o pastor God fala que é muito lindo você chegar numa igreja e ter o reteté, e ter falar em língua. É lindo demais, é tudo fruto do Espírito. Mas quando ele vê uma igreja se arrepender dos pecados, ele diz que para ele é tudo. Quando as pessoas se arrependem do pecado, do que está fazendo de errado. Então nós precisamos ter essa convicção que o arrependimento vem da alma. Aleluia. E limpa. Então uma igreja que não se arrepende é zero. É zero. E igreja, sabe quem somos nós? Confissão é o processo de expor a Deus, expondo também a outra pessoa, que se faz necessário pecados com vergonha, sem coesão, de forma pessoal ou interceptora. Isso produz um impacto instantâneo. É nesse momento que a luz dissipa as trevas, que a verdade desfaz a mentira, que a chave do quebrantamento abre as prisões da alma, que os anjos golpeiam os demônios e que a cruz triunfa sobre as maldições, comunicando os malignos, os milagres de Deus e purificando toda a atmosfera espiritual. Você vê que você precisa expor, irmão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarais. A oração feita por um justo pode dizer o efeito. Lembra quando eu falei que você precisa ter um amigo, um irmão mais crente que você? Caso você não queira ser pastor ou sua pastora, para você fazer confissão. Porque você tem, o véu se abriu. Você pode falar com Deus da hora que você quiser, pedir perdão a Ele da hora que você quiser. Mas na hora que você vai pedir perdão a Ele, se você não pedir perdão o que você fez com o pastor, Ele não vai te ouvir. Então primeiro você tem que pedir perdão ao pastor ou alguém, para você ir e conversar com Deus no seu quarto sozinho. Senhor, me perdoa, Senhor, eu peguei um pastor. O pastor vai falar com Deus, vai falar no seu ouvido. Você já pediu perdão ao pastor? Não, Senhor, mas eu estou pedindo para o Senhor primeiro. Vai lá. Vai lá. Eu vou te ouvir daqui a pouco. É o que está no versículo bíblico. Se você não consegue conviver aqui na terra, vai viver lá no céu. Porque você não pediu perdão. Expulsão de demônio versus libertação. Isso aqui é muito importante, irmão. Como é que você expulsa um demônio? Como é que você expulsa um demônio? Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Está quebrado em nome de Jesus. Irmão, isso a gente usa muito no evangelismo, na rua. Mas esse demônio vai sair e vai voltar. Porque essa pessoa, ela não vai para a igreja. Ela não vai se ajoelhar ao Senhor. Muito raro. E dentro da igreja, quando você faz isso, se você não pegar essa pessoa e fazer isso que a gente está fazendo aqui, fazer isso que a gente coloca na sala, ela vai sair por aquela porta ali. Ela que vai estar livre. Mas ela vai sair por aquela porta e depois vai pegar ela de novo. Porque ela não se
Jesus. Ela só veio aqui porque ela estava detonada. Mas se você não pegar ela, você curar, tratar, pegar essa pessoa e começar a explicar para ela tudo isso, o demônio vai voltar, irmão. Sabe o que é isso que se chama? Isso aqui, ó, é uma lixeira. Aqui a lixeira. Um lixo. Um monte de lixo que está aqui, ó. Um monte de lixo. Aí o que vai chegar nesse lixo aqui? Moscas, mosquitos, baratas, ratos, tudo vai chegar aqui nesse lixo, nesse monte de lixo. Aí você chega com a vassoura, você deixou o lixo lá. No outro dia, o que vai acontecer? Rato, barata, tudo de novo. Você faz a mesma coisa. Sai. Mas você não tem a capacidade de tirar o lixo do lugar. Porque se você tirar o lixo do lugar, nunca mais vai chegar baratas, vai chegar ratos, vai chegar mosquitos. Não vai chegar mais nada, porque não tem mais lixo ali. É isso que acontece no quebra-quebra. Sai em nome de Jesus. Sai. Está quebrado em nome de Jesus. É isso que acontece. É isso que acontece. Então nós precisamos entender, irmão, que a gente precisa aprender em que um ser humano que sai da mundão e vem para dentro da igreja, ele precisa ter um tratamento diferenciado. Ele precisa ser tratado, curado, liberto. Precisa todo dia acompanhamento. Irmão,